Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática e hoje vamos trabalhar com o tema Sistema de Numeração Decimal. Eu queria agradecer de antemão os alunos que estão participando da nossa aula, que estão mandando as suas atividades para o nosso grupo de plantão de matemática. Estão de parabéns todos os alunos. O tema de hoje é um tema muito importante para todos os alunos. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa aula de hoje, para que você pudesse assim estar interagindo conosco no nosso plantão de dúvida. Qual é o tema? Sistema de numeração decimal. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. E, na verdade, o que significa sistema de numeração decimal? Também é conhecido como sistema indo-arábico. Para quem não conhece, foi criado pelos hindus, antigos indianos, e difundido pelos árabes. Por isso que o sistema de numeração decimal é também conhecido como sistema indo-arábico. E o sistema indo-arábico, na verdade, ele é um sistema decimal e também é um sistema posicional. Nós vamos aprender hoje esses dois tipos de sistema que compõem o sistema indo-arábico. Um sistema decimal e um sistema posicional. Vamos primeiramente ver o que é o sistema decimal para compreender melhor este assunto. Sistema decimal é um conjunto de regras que utilizamos para representar os números. Decimal porque vamos usar a base 10, ou seja, 10 algarismos. Vamos ler mais uma vez. O que é o sistema decimal? É um conjunto de regras que utilizamos para representar os números, e decimal porque vamos usar a base 10, ou seja, 10 algarismos. Confere comigo aqui, nós temos aqui 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 9 números, na verdade, eles fazem parte desse sistema decimal. Poderíamos também aqui conferir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perceberam alguma coisa interessante? Que em cada 10 números nós podemos contar de 10 em 10. Por exemplo, nós temos 20, 30, 40, aí teremos 100, 1000 e assim você vai conferindo de 10 em 10. Você vai estar usando todos esses números aqui, esses 9 números, ou esses 10 números, para compor qualquer número, para representar qualquer número. Se você usar esses 10 algarismos, do 0 até o 9, e continuando com eles, você vai estar, na verdade, representando qualquer número. Por isso que é o sistema decimal, que hoje é muito difundido entre nós, talvez o mais importante. Existem outros sistemas que nós não vamos tratar aqui, mas esse talvez seja o mais importante na matemática, que é o sistema decimal. Porque a partir desses 10 números você vai, na verdade, representar qualquer outro número. Não importa o valor. Sempre de 10 em 10 você vai estar fazendo qualquer outro número, ok? Ficou bem entendida essa parte aqui? Vamos agora entender o que é um sistema posicional, certo? Já entendemos isto, mas antes de nós falarmos do sistema posicional, eu queria explicar para vocês duas palavrinhas que nós já falamos aqui na nossa aula e talvez alguém não tenha ainda aprendido de forma bem significativa. Vamos ver aqui. Nós temos a palavra algarismos
e a palavra número, certo? Qual é a diferença entre algarismo e a palavra número? Algarismo nós utilizamos para formar os números. Já os números eles são um objeto matemático, utilizado para contar, medir e ordenar. Entenderam? O que são algarismos? Utilizamos para formar os números. E os números é um objeto matemático que é utilizado para contar, para medir e ordenar. Então essa é a diferença. Quando nós, lá na frente, quando nós estivermos explicando sobre as classes gramaticais, você vai entender melhor a diferença entre algarismo e número. Muito bem. Como nós já falamos do sistema decimal, já sabemos que é porque compõe de 10 em 10 aqueles 10 números. Vamos também entender o sistema posicional. Cada algarismo ele muda de valor de acordo com a posição que ele ocupa em um determinado número. Isso chamamos também de ordens. Ou seja, eu posso ter um número 5, como o exemplo aqui, 3 vezes. Mas cada um dele representa, na verdade, uma posição. O valor dele em cada posição é diferente. Observe muito bem. Temos aqui o número 555, certo? Aí temos aqui, o primeiro 5 representa as unidades, no segundo número 5 representa as dezenas e o terceiro as centenas. Ou seja, o primeiro 5 é a primeira ordem, o segundo 5 a segunda ordem e o terceiro 5 a terceira ordem. Então, se eu for observar os 5, eu vou ver que cada um deles, da direita para a esquerda, tem uma posição e um valor. O primeiro 5 é apenas 5 unidades. Já o segundo, já são 5 dezenas. Já o terceiro, já são 5 centenas. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse número e vou conseguir ler ele de uma forma bem clara quando eu consigo descobrir a posição de cada um desses algarismos. Olha só, 555. Ok? Compreenderam? Eu vou só voltar mais um pouco aqui o slide. Voltando o slide, mais um. Ok. Sistema decimal, para você compreender, lembre-se que nós vamos usar a base 10, certo? De 10 algarismos. E nós vamos formar qualquer número com essa base 10, que são esses aqui, do 0 até 9. Ok? Mas só que quando eu coloco um número individual, eu vou ter uma ordem. Se eu colocar esse número 2 vezes, eu vou ter uma outra ordem. Se eu colocar 3 vezes, vou ter a terceira ordem. E assim nós vamos colocando de ordem em ordem. Por isso eu coloquei lá aquele número 555, para mostrar para vocês que cada um deles possui uma ordem. Por quê? É um sistema posicional. Então o sistema indo-arábico é um sistema decimal e um sistema posicional. Muito bem. Voltando para o nosso slide anterior. Passa mais um slide, ok. E o que são ordens e classes? Tá? Eu falei de ordens, falei também de classes. Falei de sistema decimal e de posicional. Já expliquei os dois. E o que são ordens e classes? Vamos ver. Ordens. É a posição que um algarismo ocupa em um número. Lembra que eu falei lá? Volta no slide. Primeira ordem, a posição que um algarismo ocupa um número. Segunda ordem, o mesmo número, mas em uma outra ordem. Terceira ordem, o mesmo número, mas em outra ordem. Então, o que são ordens é a posição que esse número ele ocupa. Na verdade, que esse algarismo ocupa em um número. E o que são classes? Já são o agrupamento dessas ordens. Olha só, está começando
ficar mais bem claro. Se eu sei que cada número está em uma ordem, e que se eu juntar essas ordens eu vou formar uma classe, então o que são classes? É o agrupamento dessas ordens. E cada classe tem 3 algarismos, né? Nós formamos uma classe. E cada 3 algarismos nós formamos uma classe. Escute bem. Eu vou colocar aqui no quadro para vocês entenderem melhor. Se eu tiver aqui o número que eu coloquei lá agora há pouco, 555. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Certo? O que diz as classes? Que é um agrupamento dessas ordens. E cada 3 algarismos eu formo o quê? Uma classe. Certo? E quais são a primeira classe? Nós vamos colocar aqui. Ó. Se eu fosse dividir esse número em classe, ia ficar unidade, dezena e centena. Então, essa primeira classe aqui é a classe das unidades simples, que nós chamamos de unidade simples. Unidade, dezena e centena. Mas só que existe inúmeras classes, certo? Para isso, eu tenho que entender primeiro essa primeira classe. Compreenderam o que é uma ordem? É a posição que o número está, que esse algarismo está em um número. E o que é uma classe? É o agrupamento dessas ordens. Ok? Aqui está o exemplo no quadro, para vocês observarem melhor. Né? A primeira classe, o primeiro algarismo das unidades, o segundo algarismo, dezena e terceiro, centena. Ok? Conseguiram aí anotar? Muito bem. Voltando para cá para o nosso slide, nós vamos entender agora de forma melhor, certo? Eu coloquei aqui o número 5 7 vezes. Lembre-se de uma coisa, que o número 5 ele é um algarismo que está dentro de uma ordem de números. Lembra qual é a primeira ordem? Das unidades. E qual é a segunda ordem? Dezena. E a terceira ordem? Centena. É o mesmo exemplo que nós colocamos lá no quadro para vocês. Se eu quiser colocar mais de uma classe, então eu vou ter que aumentar mais um número. Eu coloquei aqui mais um número 5. Já sei que a primeira classe é das unidades simples. Então a segunda classe, que são quantas ordens? Cada 3 algarismos, cada 3 números, nós formamos outra classe. Então eu coloquei aqui mais 3. 1, 2, 3, uma classe. 1, 2, 3, outra classe. Agora eu vou usar uma nomenclatura diferente. Já na segunda classe eu não vou usar mais só a letra U para unidade. Vou colocar a letra U e a letra M, que já vai ser unidade de milhar. Porque a segunda classe já é a classe dos milhares. Já no quinto número, nós vamos colocar dezena de milhar. E no sexto número, nós vamos colocar centena de milhar. Por quê? Porque essa classe agora de 3 números, de 3 algarismos, ela forma a classe dos milhares. A primeira classe das unidades simples, a segunda classe dos milhares. Mas sobrou ainda um número, né? Sobrou um número, 5 novamente. Então já vou formar uma nova classe, porque em cada 3 algarismos eu formo uma classe. Então o número ficou com unidade de milhão. Por quê? Vamos aqui na ordem. Unidade, dezena, centena, unidade simples. Depois vem os milhares, os milhões, os bilhões, os trilhões. E assim você vai colocando de acordo com o número de ordem das classes. Entenderam? Vamos ver quantas ordens tem esse número aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. Então esse número ele é composto de 7 algarismos, ok?
E o número 5, na sétima ordem, ele já é milhão. Na quinta, na quarta, quinta e sexta, ele ainda é milhar. Na primeira, segunda e terceira, unidade simples. Observe bem, se eu fosse ler esse número aqui, ou colocar ele por extenso, para você pudesse entender melhor, como é que ficaria? Se o primeiro 5 é milhão, então vai ficar quanto? 5 milhões. Muito bem. Se a segunda classe é dos milhares aqui, né, vai ficar o quê? 555 mil. E a última classe, que nós falamos que é, no caso aqui, voltando, 555 unidades. Como é que ficaria esse número? Lendo agora da direita para a esquerda. Ficaria com 555 unidades, 555 mil e 5 milhões. Lendo agora todo ele, ficaria 5 milhões, 555 mil, 555 unidades. Compreenderam? Observe muito bem. Vou só recapitular aqui alguns pontos. Algarismo é a posição que ele ocupa em um número. Certo? Então, esse número aqui, que nós colocamos para você, de 7 algarismos, é um número bem grande, né? Mas para você conseguir ler este número, você vai precisar dividir ele em classe. E nós colocamos aqui, ó. Vamos colocar aqui por partes agora. Para me dividir em classe, eu vou usar um pontinho. Ele é muito usado, certo? Na matemática, esse pontinho para dividir em classe, ó. Vou colocar aqui. Por que que eu fiz assim? Lembram que nós falamos? Cada classe tem que ter 3 algarismos. Fiz 3, ok. Mais 3, segunda classe. E sobrou um, ficou, no caso, a terceira classe. Se eu fosse fazer assim, dividir assim, ó, ficaria mais ou menos nesse estilo para você, este número. Como é que eu iria conseguir ler ele? Você faz essa técnica que eu fiz aqui no quadro. Você pode dividir todo ele assim e colocar unidade, dezena e centena. Aí novamente, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E por último, unidade de milhão, certo? Olha como ficou mais prático eu conseguir ler esse número. Se eu dividir ele em classes, eu consigo ler qualquer número, não importa o tamanho, a quantidade de algarismos que esse número contém. Se eu conseguir dividir ele em classe. Então, se você conseguir dividir qualquer número desta forma aqui, você vai conseguir também ler esse número e também escrever ele. E nesse caso aqui nós colocamos o quê? 7 ordens, que deu um número com 7 algarismos, que nós lemos ele 5 milhões, 555 mil, 555 unidades. Tá? Ok? Compreenderam? Podem anotar no caderno de vocês. Se puder tirar aqui um print deste quadro, para você poder ficar aí armazenado no seu celular. Tira uma foto, ok? Para que você possa depois estar tentando entender melhor este assunto. Anotaram? Muito bem. Vamos para o nosso próximo slide. Temos aqui um exemplo bem prático para vocês. Né? Olha só. André escreveu um número. Eu vou aqui apagar para nós usarmos o quadro novamente. Muito bem. André escreveu um número. Olha só esse número aqui. Tem 4, 3, 2, 8. Quantos algarismos tem nesse número? 4 algarismos. E qual é o valor de cada algarismo do número que André escreveu? Lembre que o M representa unidades de milhar. C, centenas
de dezenas e U de unidades. Eu coloquei aqui o número que André leu no quadro para vocês. Olha, vou colocar ele aqui no quadro para nós entendermos melhor. 4, 3, 2, 8. Qual é o valor de cada algarismo desse número? O 8 vale quanto? Quem pode aí, com a ajuda do papai ou do colega que está aí na sua casa, quanto é que vale o 8? O 8 vale quanto? 8 unidades, não é isso? 8 unidades. Quanto é que vale o 2? Nesse livro que André leu. Quem sabe? 2 o quê? Dezenas. Muito bem. E o número 3 vale quanto? 3 centenas. E o 4 vale quanto? Quem pode me dizer? 4 unidades de milhar. Muito bem. Se eu fosse colocar esse número agora, dividir em unidades, eu teria aqui quantas unidades nesse 2? Quem respondeu 20 unidades está correto. Ó, 20 unidades. E o 3, eu teria quantas unidades? 300 unidades. Muito bem. E o 4, eu teria quantas unidades? 4.000 unidades. Se eu fosse decompor esse número para facilitar para vocês, como eu queria decompor ele? Eu já sei aqui, ó, 8, 2 dezenas, 3 centenas e 4, na verdade, unidade de milhar. Eu colocaria assim, ó, 8 mais quanto? 2 dezenas é quanto? 20 mais 300 mais quanto? 4.000. Eu faria uma continha assim, ó. Aí eu iria dizer o quê? Que equivalia a quanto? Se eu fosse colocar assim, 4.000, se eu fosse ler ele. Professor, mas eu tenho que responder toda essa questão para poder ver qual é o valor do número. Você pode, 4.000 mais 300, 4.300 mais 20, então ficaria quanto? 4.328. Certo? Eu decompus o número para vocês, colocando nessa ordem aqui, mostrando as unidades, a dezena, a centena, a unidade de milhar. E colocando o valor de cada um em número de unidades. O 8 é 8 unidades. O 20, que é 2 dezenas, 20 unidades. O 3, que aqui no caso da terceira ordem, é 3 centenas, 300 unidades. E o 4 seria 4 unidades de milhar, ou então 4.000 unidades. Então, André escreveu o número 4.328. Qual é o valor de cada algarismo do número que André escreveu? O 8 vale 8 unidades. O 2 seria o que? 2 dezenas, ou então 20 unidades. O C, 3 centenas, ou 300 unidades. E o 4, 1 unidade de milhar, certo? Então, 4.000 unidades. Então, ficou quanto? 4.328 é o número que André escreveu. Se eu fosse escrever esse número por extenso, você iria ter que escrever no quadro, no caderno de papel de vocês, o número 4.328. Compreenderam? O sistema de numeração decimal ele é importante quando você compreende as classes. Tá? Você pode estar aqui anotando no caderno de vocês para ficar mais fácil depois o entendimento. Nós vamos para o nosso próximo slide para mostrar para vocês ainda. Eu coloquei aqui uma atividade de fixação para vocês, mas antes disso eu queria só reforçar mais sobre este assunto. Anotaram?
Ok. Eu vou tentar aqui apagar novamente, só um pouco, para ver se vocês compreenderam. Vai ser mais rápido agora. Quanto equivale o 8? 8 unidades. E o 2 vale quanto? 2 o quê? Dezena. Ó, 2 dezenas. 8 unidades. E o 3? 3 centenas. E o 4? Será o quê? Unidade de milhar. Assim fica fácil, não fica? Ó, 4.328. Certo? Nessa atividade de fixação que eu coloquei para vocês, qual é o valor de cada algarismo do número? Temos aqui um número, você vai colocar aqui ele em unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e depois você vai fazer nessa regra aqui para mim, certo? Você vai colocar, dividir ele no caderno que eu fiz aqui o exemplo no quadro para vocês, colocar a quantidade de unidade, de dezena, centena, e se tiver unidade de milhar, colocar também. Depois dividir em unidades. Um exemplo, ó, 20 de uma dezena ficaria quanto? 20 unidades. Dessa forma, vocês vão fazer o exemplo cada um de vocês. 300 unidades, que é 3 centenas. E 4.000 unidades. Depois que fizerem assim, vocês vão decompor ele, ó. 4.000 mais 300 mais 200 mais 8. E colocar o resultado aqui para mim. Depois que fizerem isso, vocês vão colocar por extenso o nome desse número para mim. Tá? Desse que está aqui na atividade de fixação de vocês. Vocês vão colocar esse número desta forma aqui no caderno de vocês e colocar para o nosso plantão de dúvidas. O segundo exemplo, ou a segunda atividade, diz assim: seguindo o exemplo, decompõe os números adicionando o valor posicional de cada algarismo. E depois escreva por extenso. Ó. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. 543. 500 mais 40 mais 3. Lemos 543. Vocês vão fazer da mesma forma os demais números. Vão decompor dessa forma, colocando o valor posicional de cada uma deles, certo? Para depois vocês colocarem por extenso o valor desse número. Fazendo isso, vocês vão colocar no caderno de vocês e vão mandar para nós, para o nosso plantão de dúvida. Entender este assunto? É um assunto bem prático, vocês já viram esse assunto lá no terceiro ano também, já começaram a ver esse assunto. O quarto ano já está vivendo este assunto, aqui o quinto ano já viu este assunto lá no quarto ano. Nós estamos relembrando para vocês o sistema de numeração decimal. E como funciona? Nós não vamos falar de outras classes. Até aqui, talvez no milhar ou no milhão. Ok? Mas você pode já fazer esses exemplos em casa, com o papai, com a mamãe, qualquer outra pessoa que possa lhe ajudar a responder essa atividade e estará mandando para nós, para o nosso plantão de dúvida. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, você pode estar em contato com a gente e estaremos dispostos a estar corrigindo e ajudando cada aluno que se colocar à disposição para fazer as tarefas. Então essa é a nossa aula, Sistema de numeração decimal. É um assunto bem prático, que você possa continuar aprendendo a matemática e perceber que ela está no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, você vai estar sempre vendo a matemática. Então, muito obrigado a todos e bons estudos para cada um de vocês.